Esses dias aí na linha amarela teve uma situação, uma trágica situação, envolvendo uma tentativa de roubo, em que tinha um policial ali, né, fazendo policiamento ali, e ele tomava café, e pelo que eu soube, tá? Tomava café e estava rolando uma tentativa de assalto. Ele interviu, porque ele não pode deixar de intervir, e os criminosos acabaram baleando uma moça e um senhor. Né? Foi trágico, um final trágico. E imediatamente a primeira pergunta que se fez é por que o policial reagiu? Por que o policial reagiu, Novo? Por que o policial reage naquele contexto? Cara, é uma coisa que é difícil até de você explicar. Por quê? Quando o cara decide ser policial no Rio de Janeiro, principalmente, ele automaticamente coloca à disposição os dois bens mais importantes que qualquer cidadão tem, que é a vida e a liberdade. Por quê? Porque esse policial que atuou com ato de bravura, ele errou, tecnicamente. É um erro técnico. Ele provavelmente vai estar com a liberdade dele em risco. Olha como é que é complexa a atividade policial. E eu tenho que avaliar isso com muita tranquilidade. Né? Então o policial, ele entrou em atuação, o ordenamento jurídico obriga isso dele, que é a figura do agente garantidor prevista lá no 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ela diz que a gente tem a obrigação, flagrante ou obrigatório também, lá do 301 do CVV diz a mesma coisa. É lógico que tem que ser interpretado com cautela, porque a obrigação legal ela tem que estar diretamente conectada com a possibilidade, que o direito também não pode cobrar heroísmo de ninguém. Herói, o cara já é de entrar na polícia no Rio de Janeiro. E ele errou. Ele provavelmente, eu não sei, assim, se for comprovado que o disparo que atingiu, né, as pessoas que estavam ali, que não eram os criminosos, foi ele. Mas o próprio direito permite que ele erre. Porque nós temos várias modalidades de erro no direito. Várias modalidades de erro. Né? Erro de percepção, erro de tipo. Tem várias modalidades. E isso tem que ser levado em consideração. Porque a atividade ela é muito dinâmica, cara. Ela é muito dinâmica. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Operando numa determinada comunidade da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, puxando a ponta da patrulha, o pontador chega pra mim e fala assim: 01, 2 caras armados ali à frente. O senhor já viu, né? Falei, já. E aí? Tô dentro da legalidade. Porque a legítima defesa ela é real e iminente. Não dá tempo de eu esperar o cara atirar em mim ou fazer menção, porque senão eu vou morrer, não vou estar aqui. Então eu posso antecipar. A lei é clara quanto a isso. Beleza? Só que atrás desse criminoso tinha nada mais nada menos do que um pula-pula cheio de criança. Eu, como policial, eu tive que fazer que raciocínio? Eu tive que sair da avaliação jurídica para avaliação técnica. Há a possibilidade do meu disparo, de eu errar o disparo? Sim. Mesmo bem preparado, como eu estava na época, operando no BOP diariamente. Sim. Há a possibilidade de eu errar o disparo. Porque o cara tá andando, né? A dinâmica, tô cansado, uma série de fatores. Segundo, há a possibilidade de ter um efeito colateral do meu disparo no indivíduo? Pode. Dependendo da região que pegar no corpo dele, pode, inclusive, a munição não vai ser suficiente, o corpo dele, o anteparo físico, para parar a energia dessa minha munição. Né? E pode pegar nas crianças atrás. Então, o policial está fazendo essa avaliação constantemente, é o tempo inteiro, em infrações de segundo. Olha o direito operacional aqui de novo. É a decisão jurídica e técnica, ao mesmo tempo, infração de segundo e um ambiente conflagrado. Como é que eu vou fazer a avaliação jurídica desse cara com um indivíduo que simplesmente, deliberadamente, tem a intenção de matar alguém? É justo? É justo eu encaixar o conceito do dolo eventual com um indivíduo desse? Ah, ele assumiu o risco de matar. Que assumiu o risco? Ele já assumiu o risco quando ele entrou na polícia. Ele já assumiu o risco. Não é isso? Então, assim, só que esse conhecimento, ele tem que ser levado para as nossas autoridades do judiciário. Ele tem que ser levado, cara. Porque é muito fácil eu avaliar o processo aqui, ó, na CNTP. Não, tem que ver lá como é que é a avaliação jurídica desse homem lá. Então, assim, é muito complexa essa avaliação. É muito complexa essa avaliação. Por isso que eu sou extremamente favorável aos cabinatos da Justiça Militar, que é o julgamento com colegiado, onde os oficiais da polícia julgam também. Porque você junta o conhecimento jurídico do juiz com o conhecimento prático dos oficiais e você consegue fazer uma avaliação mais detalhada desse tipo de situação. Então, assim, é interessante. Antes que alguém possa distorcer o que a gente está falando aqui, isso é normal. Nessa situação da linha amarela,
eu conversei ontem com um policial que chegou para dar apoio na ocorrência, né? E ele chegou lá, infelizmente, as 2 pessoas já estavam em óbito. E eu falei, e aí, camarada, você acha que o colega pode ter sido da arma dele? Não foi da arma dele, 100% de certeza, porque o ângulo que ele tinha de disparo não alcançava as pessoas. O tiro veio na direção contrária para alvejá-lo e alvejar quem estava ali no ponto. Então foram os criminosos que acertaram as 2 pessoas lá no ponto. Não, o policial isso estava tentando evitar o roubo. A investigação está aí para isso. Agora, isso, mais uma vez, o policial, ele tá num ambiente, é essa análise que a gente tem que fazer. Ele tá num ambiente extremamente difícil, ele tá num ambiente que muitas das vezes ele tá em inferioridade numérica, inferioridade bélica, e na grande maioria das vezes ele é surpreendido. Então são vários fatores. Então quando você é surpreendido, você tá sempre um passo atrás do criminoso. Porque enquanto o criminoso ele já sabe o que ele vai fazer, você tem que entender o que está acontecendo para pensar numa reação. Então, assim, a gente tem que entender que o erro existe, o erro vai acontecer, mas a interpretação jurídica que eu tenho que fazer é muito mais ampla e levando em consideração o ambiente. É o caso tradicional da furadeira. O caso da furadeira é exatamente esse. O que é aquilo? É um erro de percepção. Naquele tipo de situação, qualquer policial, independente da capacidade, ele ia fazer essa interpretação, a mesma interpretação. O direito ele é muito inteligente. Né? E o caso da furadeira... Da furadeira o colega teve aqui, não teve? O policial foi absolvido. Não foi o Dantas da furadeira? Não, foi o Dantas não. Foi o Dantas não. Foi um outro policial muito experimentado. Não foi, não. Mas não foi ele ia ele, vir, não. mas não conseguiu autorização.